Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam no coração de cada um. Hoje, sexta-feira, no desenvolvimento das atividades do Grupo Espírita Chico Xavier, onde é trabalhado todas as atividades que desenvolvemos quando em tempos de normalidade, que seria as atividades de palestras, de, de também o passe e os momentos de atendimento fraterno. E diante desse momento que estamos vivendo, nós trazemos para a nossa reflexão, pelo meio do Facebook, a mensagem da noite. Mas antes de nós fazermos a reflexão sobre o tema O Arqueiro e a Trave no Olho, queremos deixar uma mensagem que está no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, que ela nos diz assim: o homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento e sem autocondenação. Pescá-lo no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhes constituem motivo de conflitos deve ser-lhe a meta. Então, com essa mensagem de Joana, é que nós desejamos a todos muita paz e que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 9, que vem nos falar sobre o arqueiro e a trave no olho. Cada um pode ver o mundo conforme seu coração, nos diz um espírito. E é exatamente sempre quando nós olhamos, nós expressamos um sentimento, nós colocamos em nosso olhar aquilo que representa a nossa intimidade. E a vida pode ser vista com várias expressões de olhar. Cada um tem a sua maneira de olhar, expressando no momento aquilo que tem guardado em si, e algumas dessas expressões, elas podem ser de medo, aquele momento em que nós nos encontramos, às vezes, em conflitos ou uma necessidade que esperamos, ou algo que está nos trazendo algum desconforto, podemos expressar angústia, nós podemos também expressar as nossas preocupações do momento. Podemos também ter o momento da ira, expressar, né, aquela maneira de olhar com a ira, com ódio, ou a dor, e até mesmo, e especialmente essa seria interessante, nós aprendermos a olhar com bondade e com gentileza. Mas qual é realmente a sua expressão neste momento de sua vida? Pelaquilo que tu estás passando, por aquilo que nós estamos passando, no momento que estamos vivendo, o que está representando e qual é a maneira que nós expressamos o nosso olhar em todos esses processos que a vida está nos apresentando. Qual é realmente a expressão que nós apresentamos na vida neste momento? Lógico que o Evangelho vai nos orientar, dizendo que nós temos uma maneira de ver e que ela nos recomenda, a recomendação do nosso Mestre Jesus, é ver o nosso
interior num espelho. Como nós vamos fazer isso para ver o nosso interior num espelho? De certa forma ou de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Essa é uma pergunta que às vezes a gente se nega a fazer, a gente se recusa, a gente tem medo e muitas vezes a gente fecha os olhos para os nossos defeitos, porque é mais simples e é muito mais fácil nós olharmos o defeito do outro. Mas essa pergunta que o Evangelho nos traz realmente nos faz pensar. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faz? Será que seria condenável? Será que seria aprovado? Enfim, é um momento de nós pensarmos. Diante de tudo o que está acontecendo em nosso planeta, tudo o que acontece nas relações, todos os conflitos existenciais, tudo aquelas dificuldades que nós nos encontramos em certos momentos, e que é por essa razão que às vezes nós temos um olhar expressando o medo, nas incertezas da vida. Outros momentos nós expressamos a nossa ira, o nosso ódio, mas também temos, e isso nós precisamos estar sempre presente em nossa vida, de expressar a bondade, a gentileza, a confiança, a fé, e isso vai nos fazer se sentirmos melhor. Então, quando o Evangelho nos diz de nós olharmos num espelho, esse espelho, como nos diz no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele vai nos dizer que o coração lhe é a face, gerando a qualidade do sentimento. Então, nesse olhar do espelho, nós temos que olhar duas situações: o coração, porque ele vai gerar em nós uma qualidade daquilo que estamos sentindo. Qual é a qualidade dos nossos sentimentos? Mas ela também vai expressar o nosso cérebro, que é a fonte dos nossos pensamentos, que são refletidos pelo cérebro através daquilo que o espírito sente. Porque nós sabemos que o pensamento, a inteligência, são atributos do espírito. E o cérebro é o mecanismo que vai expressar esse pensamento. Então, quando Emmanuel vai nos dizer nessa obra Pensamento e Vida, o coração lhe é a face gerando a qualidade do sentimento, ele também vai nos dizer que o cérebro é o centro das suas angulações, gerando a força do pensamento que tudo move. E é aí que a gente tem que colocar dois pontos e dois fatores importantíssimos para nossas vidas. Primeiramente, tudo que nós realizamos gerou um pensamento anteriormente. Em todas as nossas ações, gerou um pensamento e uma vibração. E o coração, ele está exatamente expressando a qualidade desses pensamentos. Então, um trabalha em comunhão com o outro, um gerando a força do pensamento, as ideias, e o outro colocando uma qualidade de sentimento naquilo que estamos gerando dos pensamentos. Então é preciso que nós observamos muito bem essa ação de nossas vidas e que elas são instantâneas e que muitas vezes nós não conseguimos definir exatamente
entre a qual que se inicia, se é pelo sentimento que nós produzimos ou inicialmente pelo pensamento. Mas sabemos que tudo que se realiza está inicialmente em trabalho pelo o pensamento. Então vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizei ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro ao teu olho? Vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, nos diz o Evangelho, tirai primeiro a trave ao vosso olho e depois, então, vede como poderás tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essas palavras de São Mateus, que está no capítulo 7, versículo 3 a 5, vai trazer as palavras do Mestre Jesus, nos chamando a atenção pela nossa maneira, pelo nosso modo de nós olharmos. Então, como interpretar essa passagem de São Mateus, das palavras de Jesus? Podemos inicialmente falarmos de saber olhar, de saber olhar. Porque depois do saber olhar, de como nós olharmos, nós precisamos ter esse modo de sentir. Como o próprio Emmanuel estava nos dizendo, que o coração é a face, gerando uma qualidade de sentimento, mas ele também vai nos dizer que o cérebro, ele é as ondulações que traz a força do nosso pensamento. Então, olhar, saber olhar, o modo de nós sentirmos e a maneira de nós falarmos e também sabermos fazer. A nossa, talvez, maior dificuldade está em fazer. E Jesus, exatamente a sua pedagogia, era nos ensinar a olhar, a nos ensinar a sentir, a ter um sentimento e nos ensinar a falar e a fazer, que é a prática onde que nós temos as maiores dificuldades. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai nos falar sobre saber olhar. E ele nos diz assim: é imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir. É imprescindível. Ou seja, como nós estamos olhando os fatos que acontecem em nossas vidas. Como nós traduzimos o sentimento daquilo que reflete o nosso olhar. Então é importante nós pensarmos as lições que nos é trazida para que a gente possa se conhecer, como nos disse Joana de Ângeles nas palavras iniciais, do nosso autoconhecimento. Então é sabermos como nós olhamos e como nós sentimos e aperfeiçoar essa maneira de ver e aperfeiçoar esse sentimento que nós produzimos, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Se nós quisermos sair desse patamar de espíritos ainda inferiores, ou que ainda nós temos dificuldade de nos relacionarmos, de olhar para a vida com os seus valores que ela tem, e é por nós não olharmos os valores da vida que nós acabamos muitas vezes tendo aquelas existências vazias, ou nós perdemos o sentido da existência. Então é preciso que nós aprendamos a olhar. E há diversidades maneiras de olhar, há diversas maneiras de olhar. E é no olhar que refletimos os nossos sentimentos.
Então é preciso que nós olhamos para dentro de nós, no autoconhecimento, para que a gente possa ir melhorando essa qualidade. Para na recomendação que o Mestre Jesus nos fala a respeito do argueiro e a trave no vosso olho. Porque nós temos essa mania de exteriorizar as dificuldades colocando nos outros o problema. Tudo é a culpa do outro, o mal está sempre no outro. E nós não percebemos que é a nossa maneira de olhar que está o mal. Então Emmanuel está nos dizendo nesse livro Vinha de Luz, é preciso olhar isto e examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. E falando de vigilância, lembremos do que Jesus recomendou: orar e vigiar. E ele ainda, quando nos fala nessa passagem do Evangelho, o argueiro e a trave, ele está nos colocando que temos que vigiar a nossa maneira de olhar, de trabalharmos essa maneira para que ela não venha criar em nossas vidas as dificuldades do dia a dia. Então, termos um olhar que nós possamos examinar, ponderar nesse olhar, refletirmos sobre ele e mantermos uma vigilância para que a nossa caminhada ela seja mais completa nos propósitos que nós temos da reencarnação. Se nós temos encarnado num plano físico, é para tirar as melhores experiências para o nosso crescimento. E nós só podemos tirar as melhores experiências quando nós aprendermos a ver as coisas, a perceber, a fazer análise, tirando todas as lições que nos traga a harmonia espiritual, a serenidade e a paz. Então, além dessa maneira de nós vermos, precisamos ver a questão do modo de sentir. Porque exatamente esse processo que Jesus fala nessa parábola, do argueiro e a trave. Então, o Emmanuel vai nos dizer, no livro Vinha de Luz, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E isso são palavras também do apóstolo Paulo, que se encontra em Efésios, no capítulo 4, versículo 23. Renovais pelo Espírito no vosso modo de sentir. Qual é o nosso modo de sentir? O que nós expressamos? São diversas maneiras de nós expressarmos. Se nós olharmos no nosso dia, desde o momento em que levantamos até ao momento de voltarmos à cama para o descanso, nós vamos ver quantas foram as formas de nós olharmos. A tudo, a cada momento, nós vamos mudando. Cada quadro vai representando para nós um sentimento. E cada momento, esses sentimentos são diferentes um do outro. Então, quando Santo Agostinho nos recomenda fazer uma análise no final do dia, de tudo aquilo que nós fizermos, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer e por que nós deixamos de fazer ou por que nós fizemos, é exatamente fazendo com que nós renovamos esse modo de sentir e essa maneira de olhar. Então Emmanuel vai nos dizer, no sentimento, porém, as alterações são profundas. E essas alterações, só pela renovação íntima é que nós vamos progredir e também vamos seguir no rumo do aperfeiçoamento. Então, nós precisamos a nossa renovação íntima para alcançarmos o progresso.
E a esse progresso e o aperfeiçoamento que a gente se refere, especialmente nessa ação que o Evangelho nos mostra como nós olhamos as coisas, tentando esconder os nossos maiores defeitos e exaltar o defeito dos outros, e que são muitas vezes menor do que os nossos. Ele está nos dizendo que nós precisamos renovar na nossa intimidade, essa maneira de pensar e de sentir, porque nós precisamos, na rumo do aperfeiçoamento, é alcançar um nível maior para que a gente não venha a sofrer consequência da nossa própria ignorância ou dos nossos maus sentimentos. Então é preciso nós trabalharmos isso. Então, quando a gente começa a observar que nossa maneira de ver e a nossa maneira de sentir, ela vai nos trazer também uma maneira de falar, porque eu vou falar carregando um sentimento e eu vou falar aquilo que eu estou pensando. Então, quando o cérebro está gerando as ondulações da força do pensamento, o coração está trabalhando no campo do sentimento. E aí, qual é a maneira de eu falar? Vou expressar o quê? Aquilo que está no nosso interior. Por essa razão que o Mestre Jesus veio nos dizer que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Ou seja, onde estão os nossos interesses de olhar as coisas, de ver as coisas, lá está o nosso sentimento, o nosso coração. Então, maneira de falar, ela é o reflexo daquilo que nós pensamos e sentimos. Então, nos diz Emmanuel, da mesma boca procede bênção e maldição. Ou seja, nós proferimos palavras de bondade, como podemos, pelos interesses, falarmos palavras de maldição. Nós podemos estar carregando ódio no momento de falarmos, como podemos estar carregados de bondade. Então, é necessário que a gente vai observando para ver qual é a nossa maneira de falar. Lembro-me de uma pequena passagem assim que nos é contada, em que um senhor mandou o seu mordomo ir até a cidade e no mercado para pegar aquilo que seria de algo de mais importante para que trouxesse para sua casa. E então esse mordomo foi no mercado e trouxe a língua. Ele disse: isso é a melhor coisa que você pode ter. Aí o mesmo senhor mandou o mordomo novamente para o mercado e disse a ele que ele trouxesse a pior coisa que tivesse lá no mercado. E ele novamente veio e trouxe a língua. E aí então ele questiona como a coisa melhor e a coisa mais importante seria a língua, e depois como ele estava trazendo a pior coisa, a língua. É exatamente isso que o apóstolo Tiago vai falar. Da mesma boca procede bênção e maldição. Então vai depender de como nós estamos usando as palavras. Se elas são carregadas de bons sentimentos ou se elas são carregadas de um fel, de uma maldade, do ódio, da ira. Então é esse o cuidado que ele nos diz. E daí Emmanuel vai nos falar de não opinar em problemas que te não dizem respeito. E a gente às vezes não se controla a nossa língua. A gente sempre tem que dar um palpite, a gente acha que sempre tem algo para colocar e às vezes se intromete em assuntos que não são de sua importância e que não são de sua alçada, mas a gente não se aguenta. Tem que falar, tem que soltar a língua.
Então, Emmanuel está nos dizendo de não opinar em problemas que te não dizem respeito. Outra orientação que ele nos traz é de exprimir bons pensamentos. Então, esse cuidado que nós temos que ter de não se intrometer aonde que nós não devemos, mas que também, naquele momento necessário, que nós saibamos exprimir bons pensamentos. Ou seja, vamos exprimir os pensamentos que geraram sentimento, e essa vai traduzir-se em palavras. Também nos diz Emmanuel de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. Às vezes a gente não dá muita importância para o verdadeiro, nem para o útil, e muito menos pelo santificante. A gente imagina que qualquer coisa que nós dissermos está muito bom. E a gente não calcula também o peso das nossas palavras. Nos fala também que é necessário nós pronunciarmos palavras de perdão e de bondade. E aí nós começamos a compreendermos por que Jesus falou a respeito dessa parábola, que ele nos diz o arqueiro e a trave no olho. Ou seja, que nós estamos com uma trave no nosso olho, preocupado em tirar o arqueiro do olho do outro. E esquecemos que o que está no nosso olho tem é muito maior do que nós estamos preocupados com o outro, o defeito do outro, a atitude do outro. Então, o modo de nós olharmos isso, a maneira que nós sentimos ao olhar isso, o que nós carregamos nas nossas palavras quando olhamos e sentimos. E agora também nós temos um outro ponto que é fundamental que Jesus nos recomenda, que é aprendermos a fazermos a prática. E nós, quando estudamos no nosso meio espírita, que estamos constantemente estudando, a doutrina espírita nos leva a buscarmos realmente o entendimento numa fé raciocinada através do conhecimento que nós vamos adquirindo, e isso só pode ser mediante a longos estudos que devemos realizar. Então, quando ela nos mostra, através do esclarecimento, que nós temos uma necessidade de fazermos aquilo que estamos aprendendo, aquilo que estamos introjetando para o nosso interior de renovação íntima, de transformação e de aprimoramento, esse é um dos processos que concretiza realizar. Então, o modo de fazer. E aí vai nos dizer Emmanuel, ou melhor dizendo, o Evangelho nos diz que uma das insensatezas da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. E para julgarmos a si mesmo, é preciso que nós aprendamos, e se nós pudermos ver o interior no espelho, o nosso interior, de certo modo buscarmos nos transportarmos para fora de si próprio, considerar-se que há uma outra pessoa e fazer aquela pergunta que inicialmente nós fizemos. Quando o Evangelho nos diz: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Então ela está nos mostrando a qualidade daquilo que nós fizemos. E é essa preocupação de nós buscarmos nos qualificarmos nas ações do bem, para que a gente possa ir diminuindo gradativamente os males que nós fizemos para os outros. Então, o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço?
Mas também podemos perguntar o que Jesus diria vendo o que façamos, o que fazemos. Ou então poderíamos perguntar: o que faria Jesus na situação que nós nos encontramos? Então é buscarmos a resposta do que Jesus faria para que nós podemos aprender a fazer, já que esse é o processo do nosso aprendizado. Jesus realizou em cada situação, ele agia adequadamente conforme as leis divinas, porque ele mesmo estava exatamente em sintonia, Deus nele e ele em Deus. Então, essa questão de nós perguntarmos o que eu faria e também o que Jesus faria, nós podemos encontrar o equilíbrio das nossas ações. E aí percebermos da necessidade que nós temos de tolerar, de ter um completo esquecimento de todo mal, de ter um serviço constante e incessante no bem, de tolerar e refletir o entendimento fraterno. E exatamente o que muitas vezes nós temos a dificuldade desse entendimento fraterno, de tolerar. Muitas vezes nós não esquecemos o mal, nós guardamos e aí ele está constantemente revivendo em nós e aí nós temos a dificuldade do perdão, de perdoar. Então, tolerar, ter um entendimento fraterno, é esquecer o mal e fazermos todo o bem que nos é possível. Essa é a nossa mensagem do Grupo Espírita Chico Xavier e que na próxima segunda-feira, novamente, através do Facebook, estaremos com a mensagem do Grupo Espírita Chico Xavier. Desejamos muita paz, que Deus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja.